Olá, tudo bem com vocês? Nas aulas anteriores, nós vimos o- os conteúdos iniciais de metabolismo de carboidratos. Vimos digestão e absorção. Depois vimos via glicolítica, que converte glicose a piruvato. E aí seguimos com o metabolismo oxidativo, né? Piruvato convertido a acetil. E acetil alimenta o ciclo de Krebs, produzindo NADFAD. Essas coenzimas reduzidas vão para a cadeia transportadora de elétrons, promove o bombeamento de prótons e a formação de um diferencial eletroquímico é essencial para a síntese de ATP pela fosforilação oxidativa através da ATP sintase. Ainda temos 3 conteúdos sobre metabolismo de carboidratos, que é gliconeogênese, e metabolismo do glicogênio, que é dividido em glicogênese e glicogenólise. Então, nós vamos iniciar com gliconeogênese. Como o próprio nome diz, gliconeogênese é a produção de novas moléculas de glicose. Gênese, síntese de novas moléculas de glicose. Então, em várias circunstâncias, o nosso organismo precisa produzir glicose para manter um nível basal de glicose circulante, porque alguns tecidos vão utilizar ela como fonte de energia. Tá? Então, vamos lá. Então, nós temos como reserva de glicose 20 gramas de glicose circulante nos líquidos corporais, 190 gramas de glicose armazenada na forma de glicogênio hepático. Né? Daqui é um total de 210 gramas de glicose armazenada. Isso no estado pós-prandial, em um indivíduo adulto. No entanto, as nossas necessidades diárias de glicose é muito alta, pelo menos 160 gramas de glicose a gente precisa diariamente. Isso é a necessidade basal, sendo 120 gramas só para o cérebro. Então, de 210, 120 a gente vai consumir rapidamente. E aí a gente precisa manter um nível de glicose circulante para os tecidos que necessitam exclusivamente de glicose. Então, essas reservas que a gente tem de glicose, elas são suficientes para atender necessidades de cerca de um dia, no máximo. E depois disso, a gente vai precisar produzir novas moléculas de glicose. Por isso que no jejum prolongado, nós iniciamos o processo de gliconeogênese. Esses tecidos, né, como sistema nervoso central, hemácias, que são células, medula renal, cristalino e córnea ocular, testículo e músculo em movimento, eles necessitam de um suprimento contínuo de glicose. Então, esses tecidos utilizam glicose, oxidam glicose até piruvato e produzem ATP através do ciclo de Krebs e da cadeia transportadora de elétrons, seguida da fosforilação oxidativa. Então, existe uma necessidade desses tecidos com relação a esse substrato energético. No jejum prolongado, nós precisaremos, então, produzir novas moléculas de glicose no intuito de suprir essa disponibilidade contínua de glicose para esses tecidos especificamente. A gliconeogênese, por definição, ele é um processo através do qual novas moléculas de glicose são produzidas a partir de precursores não glicídicos. 90% da gliconeogênese acontece no fígado e os outros 10% acontece nos rins. Então, o fígado ele é um órgão extremamente importante na síntese de novas moléculas de glicose. Então, quem são os precursores da gliconeogênese? O primeiro deles é o lactato. Então, aqui o lactato, formado a partir do piruvato, pela lactato desidrogenase, essa é uma enzima que faz uma reação reversível. Então, o lactato produzido em alguns tecidos que não têm mitocôndria, em algumas células, como as hemácias, por exemplo, esse lactato vai para o fígado e no fígado ele é convertido em piruvato. E aí o piruvato volta para a produção de novas moléculas de glicose. Esse processo é chamado ciclo de Cori.
Então, o tecido muscular, ele oxida a glicose até lactato, se o músculo estiver em exercício principalmente. Esse lactato vai para a corrente sanguínea, vai para o fígado, e no fígado ele volta a ser glicose, tá? Esse lactato também pode vir das hemácias e outros tecidos. Essa glicose vai, então, sair do fígado para voltar para o músculo que está necessitando de uma disponibilidade desse substrato. O outro é o piruvato. Como eu já coloquei, o piruvato ele retorna para a via de síntese de glicose, para a gliconeogênese. Então, esse lactato ele pode ser formado tanto a partir de... Esse piruvato pode ser formado tanto a partir de lactato, como a gente está vendo, como ele pode também vir de outras fontes. Aminoácidos podem ser convertidos em piruvato, e esse piruvato pode voltar para a síntese de glicose, tá? Que é exatamente isso que pontua aqui. A gente tem aminoácidos que produzem moléculas de glicose. Então, a gente vê que a estrutura do aminoácido ele tem um grupamento amino que vai para o ciclo da ureia e o que sobra dele é o alfa-cetoácido. Esse alfa-cetoácido dos aminoácidos podem ser utilizados para a síntese de glicose, né? Os aminoácidos que são convertidos em oxalacetato, ou a partir daqui, ó, succinil, fumarato, oxalacetato, que são convertidos em lactato, piruvato, eles também podem ser utilizados para a síntese de novas moléculas de glicose. A gente lembra que os aminoácidos que dão origem a alfa-cetoglutarato, por exemplo, ou a acetil, ele entra no ciclo e seus carbonos são oxidados e são liberados na forma de CO2. Depois dessa etapa, esses precursores ou esses intermediários do ciclo, eles vão ser transformados em oxalacetato. E aí, então, esse oxalacetato pode virar glicose. A gente vai ver como isso acontece. Um outro precursor é o glicerol. O glicerol é um dos componentes do triacilglicerol dos triglicerídeos. E quando ocorre a lipólise, que é a quebra da gordura no tecido adiposo, ou que esteja na circulação, que tenha vindo, por exemplo, da alimentação, esse glicerol vai para o fígado e no fígado ele volta a ser glicose. O glicerol, nesse caso, ele volta a ser um intermediário, que é a dihidroxetonofosfato. A dihidroxetona se une ao gliceraldeído 3-fosfato, formando a frutose 1,6-bifosfato. E aí segue para a síntese de glicose. E a pergunta que fica sempre é: a gliconeogênese ela é a reversão da glicólise? Até certo ponto, a gente pode dizer que sim. No entanto, a gliconeogênese ela tem as suas particularidades. Aqui do lado nós temos a glicólise, né, com suas 10 reações, que converte glicose a piruvato. E no sentido inverso, nós temos a gliconeogênese, que converte substratos não glicídicos em novas moléculas de glicose. Quando a gente avalia a gliconeogênese e a glicólise, o que a gente observa é que a gliconeogênese difere da glicólise em apenas 3 pontos, que são exatamente as 3 reações irreversíveis da via glicolítica, tá? Que é a reação 1, a reação 3 e a reação 10. Então, as enzimas que fazem as reações da via glicolítica, elas não conseguem fazer o retorno. Então, uma outra enzima precisa fazer esse processo inverso, que é exatamente na via glicolítica a reação realizada pela hexoquinase, pela fosfofrutoquinase e pela piruvatoquinase. Essas 3 reações precisam de outras enzimas para fazer o processo inverso. Isso é sobre elas que a gente vai ver a partir de agora. Aqui, mais uma vez, demonstrando quais são as reações, né? Então, aqui a gente tem as 3 reações que são irreversíveis, né? A seta, ela tem só um sentido. E, consequentemente, essas reações irreversíveis, elas são impossibilitadas de ser realizadas pelas enzimas que eu elenquei anteriormente, né? Aqui a hexoquinase
a fosfofrutaquinase 1 e a piruvatoquinase. Então, para a gente produzir glicose, a gente vai precisar reverter todas as etapas da via glicolítica até formar glicose. Então, aqui a gente tem a primeira delas, né? Porque na gliconeogênese é a reação inversa. A 10ª reação da via glicolítica é a primeira reação da gliconeogênese, né? Uma vez revertida essa 10ª reação, formando fosfenolpiruvato, retorna até a 4ª reação, né? Fosfenolpiruvato é transformado em 2-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato em 3-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato mais ATP em bifosfoglicerato e ADP, 1,3-bifosfoglicerato mais NAD reduzido dá origem a gliceraldeído de 3-fosfato mais fosfato inorgânico mais NAD, gliceraldeído 3-fosfato a dihidroxetonofosfato, dihidroxetonofosfato mais gliceraldeído a frutose 1,6-bifosfato. A conversão de frutose 1,6-bifosfato a frutose 6-fosfato requer uma nova enzima. Produzir frutose 6-fosfato, ela volta a ser glicose 6-fosfato pela isomerase. E aí a glicose 6-fosfato, para voltar a ser glicose livre, precisa de uma outra enzima que não seja a hexoquinase. Então a gente consegue reverter facilmente 10 reações da via glicolítica com as mesmas enzimas, né? Como a gliconeogênese e a via glicolítica. Então vamos ver a primeira delas, né? A reação 10 da via glicolítica, que é a reação 1 da glicolítica. Então, naquela situação que a gente tem, a gente precisa converter piruvato a fosfenolpiruvato. Como que acontece? O piruvato formado na 10ª reação da via glicolítica, ou ele sendo proveniente de aminoácidos, do lactato, ele vai para a mitocôndria e aí na mitocôndria, se for a partir dos aminoácidos, ele já vai estar na mitocôndria, né? Os aminoácidos, eles são, então, carboxilados, né? Eles vão receber mais um carbono. O piruvato, ele tem 3 carbonos, ele tá aqui, ó. 1, 2, 3. E aí, a piruvato carboxilase vai adicionar um ácido carboxílico ao piruvato, formando o oxalacetato com 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. O piruvato, vocês já viram ele no final da via glicolítica. Oxalacetato é o intermediário do ciclo de Krebs, né? É ele que se condensa ao acetil formando o citrato. Esse grupamento, esse ácido carboxílico que que é adicionado ao piruvato, ele está presente nessa enzima. A enzima, a piruvato carboxilase, ela está representada aqui de azul, ó, ela tem no seu sítio ativo uma coenzima chamada biotina. A biotina é uma coenzima envolvida no transporte de ácido carboxílico entre as biomoléculas. Então, ele faz essa entrega de CO2, seja adicionando CO2 a um substrato, seja removendo CO2 de um substrato. Aqui, ela vai adicionar o piruvato no CO2. Para isso, a biotina já precisa estar com o seu ácido carboxílico, né? Esse ácido carboxílico é, então, transferido para o piruvato. Então, a piruvato carboxilase, ela tem no seu sítio ativo uma biotina. E essa biotina, ela está com um ácido carboxílico ligado a ela, certo? O processo de adição desse ácido carboxílico a essa biotina é um processo que demanda energia e ele é regulado positivamente pelo aumento de acetil-CoA disponível. Enfim, piruvato foi convertido a oxalacetato na mitocôndria. Esse oxalacetato precisa sair da mitocôndria. Por quê? Porque a gliconeogênese segue na via glicolítica, segue no citosol da célula. Lembra que a via glicolítica ela é de citoplasma, ela é uma via de citosol, né? Então, o oxalacetato precisa sair da célula, mas não existe transportador para oxalacetato na membrana mitocondrial. Sair da célula não, sair da mitocôndria. Mas não existe transportador para oxalacetato. Então, esse oxalacetato é convertido em malato
pela enzima malato-desidrogenase. O malato, por sua vez, consegue sair da mitocôndria, ele atravessa as membranas mitocondriais. O malato sai. No citoplasma, a mesma enzima, que é a malato-desidrogenase, no entanto, é uma enzima, são subfamílias diferentes de enzima, né? São isoenzimas. Essa a gente tem citoplasmática e temos também mitocondrial, mas ela faz o mesmo efeito. Ela vai novamente converter malato em oxalacetato. Observe que aqui o NAD ele foi oxidado, aqui o NAD precisa ser reduzido para converter malato a oxalacetato. Esse oxalacetato agora, por sua vez, vai ser então convertido em fosfenolpiruvato. Quem faz essa reação é a enzima fosfenolpiruvato carboxinase. É uma reação que também consome ATP para exatamente remover esse CO2. Onde estava o CO2 entra o fosfato, formando então o fosfenolpiruvato. Então, só recapitulando, a 10ª reação da via glicolítica é a conversão de fosfenolpiruvato a piruvato. A primeira reação da gliconeogênese, ela é o inverso disso, é converter piruvato a fosfenolpiruvato. A reação é irreversível, então a gente vai precisar da atividade de algumas enzimas, piruvato carboxilase, malato desidrogenase, fosfenolpiruvato carboxinase, né, para conseguir fazer essa conversão de piruvato a fosfenolpiruvato. O piruvato é convertido em oxalacetato a malato, malato sai da mitocôndria, malato volta a ser oxalacetato é fosfenolpiruvato. Por isso que quando a gente diz que se os aminoácidos produzem intermediários do ciclo que serão convertidos a oxalacetato, esses aminoácidos são glicogênicos. São aminoácidos glicogênicos aqueles que formam intermediário a partir da reação que libera o CO2. Então, a partir da reação que libera CO2, são a reação 3 e 4, a partir da reação 5, os intermediários que formavam gerar oxalacetato. E aí, esse oxalacetato volta a ser fosfenolpiruvato. Tá? Nesse caso, aqui é o oxalacetato que já vai sair. E se formar piruvato? Se os aminoácidos formar piruvato, mesma coisa. Piruvato vira oxalacetato a malato, malato sai, volta a ser oxalacetato vira fosfenolpiruvato. E aí essa é a 10ª reação da via glicolítica. E a gente vai voltar todas as reações, porque as enzimas são enzimas reversíveis, até a 3ª reação, onde a gente forma frutose 1,6-bifosfato. Aí quando forma frutose 1,6-bifosfato, a gente vai precisar de uma outra enzima para remover o fosfato do carbono 1. Que é essa reação aqui. Formou frutose 1,6-bifosfato, agora eu vou precisar de uma enzima que remova o fosfato do carbono 1, formando frutose 6-fosfato. Então, quando a gente olha para a via glicolítica, nesse sentido, frutose 6-fosfato recebe mais um fosfato da fosfrutaquinase, formando frutose 1,6-bifosfato. O inverso da reação é feito pela enzima frutose 1,6-bifosfatase. Então, frutose 1,6-bifosfatase é uma enzima da gliconeogênese. E fosfrutaquinase 1 é a enzima da glicólise. Formou frutose 6-fosfato, ela volta a ser glicose 6-fosfato. E aí, para glicose 6-fosfato perder fosfato, a gente vai precisar de uma outra enzima, que será uma enzima exclusiva da gliconeogênese. Então, na via glicolítica, a gente viu que glicose é fosforilado no carbono 6, formando glicose 6-fosfato pela atividade da hexoquinase. Na gliconeogênese, que é a via inversa, glicose 6-fosfatase, que remove o fosfato do carbono 6, formando então glicose. Essa glicose aqui, livre, sem íons, né? Ela vai então conseguir sair da célula. Lembrando que a gliconeogênese acontece quase exclusivamente no fígado. Então, ela vai sair do fígado e vai para a corrente sanguínea. Para quê? Para entregar
glicose em todos os tecidos, mesmo que seja uma quantidade baixa, no intuito de que as células que usem só glicose consigam, então, receber essa glicose e manter a sua produção de ATP. E aqui a gente tem a desfosforilação da glicose 6-fosfato, que é essa última reação. Observe, isso aqui é o retículo endoplasmático. Aqui a gente tem um transportador para a glicose 6-fosfato, ela entra. Glicose 6-fosfato é desfosforilada, né, pela enzima glicose 6-fosfatase. Observe que ela é uma enzima de membrana de retículo endoplasmático. E esse domínio no lumen do retículo tem atividade de desfosfatase, de desfosforilar, né? Removendo então o fosfato. O resultado é glicose livre, fosfato livre. Ambos saem do retículo endoplasmático, vão para o citoplasma. O fosfato é reutilizado e a glicose então sai dessa célula por GLUT2, vai para os capilares, onde vai ser entregue em todos os tecidos. Então, as duas últimas vias que nós vamos estudar em relação ao metabolismo dos carboidratos é a glicogênese e a glicogenólise. A glicogênese é a síntese de novas moléculas de glicogênio, enquanto que a glicogenólise é a quebra de moléculas de glicogênio. Então, a gente já tinha pontuado que a glicose que chega até o nosso sangue, ele pode ser proveniente, né? Ela pode ser proveniente da alimentação, ela também pode ser proveniente da gliconeogênese e também ela pode ser do glicogênio. Então, o glicogênio é a nossa forma de reservar glicose no nosso organismo para a gente utilizar quando a gente precisar. Então, o glicogênio ele é um homopolissacarídeo de cadeias ramificadas, eles são formados por apenas de glicose e é um polímero formado por muitas unidades de glicose, cerca de 30.000 moléculas de glicose. Ligações glicosídicas primárias que estão unindo essas moléculas de glicose são do tipo alfa-4 e a cada 8 ou 10 resíduos de glicose a gente tem um ponto de ramificação com a ligação do tipo alfa-6, né? Então aqui a gente tem a cadeia de glicose, né, ligadas umas às outras por ligação do tipo alfa-4, e temos também os pontos de ramificação. Esses pontos de ramificação aqui, ó, a gente tem uma ligação do tipo alfa-6. O glicogênio está presente no músculo, cerca de 400 gramas, corresponde até 2% do peso do músculo, e é um combustível importante para a síntese de ATP. Além disso, nós temos também glicogênio no fígado, 100 gramas, 10% do peso do órgão. E esse glicogênio hepático ele é importante para manter a nossa concentração de glicose sanguínea quando estamos no jejum, especificamente no início do jejum. Primeiro a gente utiliza a glicose do glicogênio e depois a gente começa a produzir novas moléculas de glicose. Então, o fluxo utiliza a glicose da alimentação, utiliza a glicose do glicogênio e, por fim, produz novas moléculas de glicose quando não há uma reposição de glicose ou quando essa glicose não está conseguindo entrar para as células, que é o que acontece no diabetes. Aqui é só para mostrar, esses grânulos são grânulos de glicogênio, né, que está armazenado dentro dos hepatócitos. E junto nesses grânulos nós temos, além da glicose, nós temos também as enzimas que atuam tanto na síntese quanto na quebra desse glicogênio, além de todas as maquinarias. Então, aqui a gente tem as duas vias. Temos a via de síntese, onde a gente pega a glicose e adiciona ela ao glicogênio. E temos também a via de quebra, quando a gente quebra esse glicogênio, liberando, por fim, glicose, né? Então, essa é a via de glicogênese e essa aqui é a via de glicogenólise. Então, vamos ver logo a de cima. Então, o glicogênio ele é sintetizado a partir de moléculas de glicose. A glicose chegou na célula em excesso após a alimentação. A hexoquinase ou a glicoquinase fosforila a glicose, formando glicose 6-fosfato.
Essa glicose, ela vai ser, então, transformada em glicose 1-fosfato pela enzima fosfoglicomutase. A fosfoglicomutase, ela pega a glicose 6-fosfato, adiciona um fosfato no carbono 1, produzindo glicose 1-fosfato, e depois ela remove do carbono 6, produzindo, então, glicose 1-fosfato. De modo que consegue transformar glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato. A glicose 1-fosfato ela é então convertida em nucleotídeo de açúcar, ou UDP-glicose, pela enzima uridina, UDP-glicose pirofosfatase, ou uridina de fosfato, glicose pirofosfatase. E requer uridina trifosfato, né? Ele vai ser o doador do UDP. Então, a base é a uridina, ligada à ribose e os 3 fosfatos. Nessa reação, esse oxigênio do fosfato, da glicose 1-fosfato, ele vai fazer um ataque nucleofílico, quebrando essa ligação fosfato-oxigênio, liberando essa molécula aqui. Deixa eu pegar o apontador. Liberando essa molécula aqui, chamada de pirofosfato. E o que sobra é o UDP, tá vendo aqui? O UMP, na verdade, né? Só tem um fosfato. E esse UMP, ele vai então se ligar à glicose que está fosforilada. E aí vai ter a glicose, o fosfato, mais o UMP. Sendo assim, a gente vai formar UDP-glicose. UDP, o U, porque é da uridina. O D, porque tem 2 fosfatos. O da uridina, o DP, porque é difosfato glicose. Tá? O pirofosfato, ele é quebrado pela pirofosfatase inorgânica em 2 fosfatos inorgânicos livres. E aí, então, o produto da ação da UDP-glicose pirofosfatase é produzir UDP-glicose. Então, essa aqui é a molécula de UDP-glicose. Que eu tenho a uridina, os 2 fosfatos, um que veio da uridina, esse aqui tá na cor preta, e o outro fosfato que veio com a glicose, que tá aqui na cor rosa, o UDP-glicose. O UDP-glicose é a molécula que vai ser, então, adicionada para a síntese do glicogênio, tá? Então, lembrem, glicose 6-fosfato, glicose 1-fosfato, UDP-glicose. As moléculas de UDP-glicose, elas são adicionadas ao glicogênio, né? Fazendo, então, o alongamento dessa cadeia. No entanto, há situações em que todo o glicogênio do fígado ele foi consumido no jejum prolongado, isso pode acontecer. E aí, como é que vai começar a síntese de glicogênio? Então, todo glicogênio tem no seu centro uma proteína chamada glicogenina, e no resíduo de tirosina da glicogenina temos a hidroxila da tirosina, e ela então é o prime iniciador para a síntese de glicogênio. Os primeiros 5 resíduos de glicose é adicionada aí através da glicogenina. A glicogenina ela é uma proteína formada por duas proteínas, na verdade, duas cadeias peptídicas. Uma cadeia é a que está doando essa hidroxila para ser o prime iniciador do glicogênio. E a outra parte da glicogenina ela tem atividade catalítica. Sempre que a gente fala de catalítica, a gente está dizendo que ela tem atividade enzimática. Então, ela vai adicionando moléculas de glicose. As 5 primeiras é adicionada pela própria glicogenina. Depois, quem vai adicionar é a UDP-glicose. Quem vai adicionar é a glicogênio de sintase. Então, as primeiras é adicionada, eu confundi porque eu estou repetindo aqui, né? Que é o que a gente acabou de ver. Glicose 6-fosfato, glicose 1-fosfato, UDP-glicose. E aí, o UDP-glicose é quem vai ser adicionada. Então, as 5 primeiras, UDP-glicose é adicionada pela glicogenina. Lembrando que quando a gente vai adicionar essa molécula de glicose na cadeia, o UDP sai. Então, o UDP é só para ativar a molécula de glicose. Então, a enzima quebra a ligação
entre o fosfato e a glicose, e a energia dessa ligação é utilizada para produzir a nova ligação, que é uma ligação agora com a tirosina, que é a primeira molécula de glicose que é adicionada. As outras é glicose-glicose. E a glicogênio sintase ela vai fazer essa elongação da cadeia, essa alongação da cadeia, ela vai alongar esta cadeia de glicogênio. E ela faz isso adicionando moléculas de glicose com ligações do tipo alfa 1,4, tá? Glicogênio sintase, ligação do tipo alfa 1,4. Depois é que a gente vai então ter os pontos de ramificação. Vai ter uma enzima específica que vai promover essa ramificação. A gente vai ver em mais detalhes logo em seguida. Aqui mais uma vez para vocês verem a atividade da glicogênio sintase de síntese. A gente está falando de síntese de glicogênio. Glicogênese é síntese. Então o nome da enzima principal aí é glicogênio sintase. Então a glicogênio sintase ela pega a uridina de fosfato glicose, ou UDP-glicose, e adiciona ela. Então, aqui a gente já tem uma cadeia que vai sendo alongada. Então, a glicogênio sintase, ela vem, ó, remove isso aqui tudo, tá? O UDP ela tira, pega só a glicose e vem e adiciona. Glicose aqui em cor rosa, né? E vem e adiciona. Essa ligação aqui é uma ligação do tipo alfa 4. Então, a glicogênio sintase forma ligações do tipo alfa 4. A cada 8 ou 10 resíduos de glicose, o glicogênio vai ter, então, um ponto de ramificação com ligação do tipo alfa 6. E aí, quem faz isso é a enzima amilalfa 1,4 alfa 6 transglicosidase. O nome da enzima já é muito sugestivo. Por quê? Porque ela vai pegar uma sequência de 5 a 8 resíduos de glicose numa extremidade, vai quebrar e vai transferir ele para um ponto de ramificação. Foi isso que ela fez aqui, ó. Ela pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 resíduos de glicose que estavam numa ponta alongada, quebrou e trouxe ele e fez uma ligação do tipo alfa 6. Então, essa é a enzima de ramificação do glicogênio. Observe que a enzima ela consegue quebrar a ligação alfa 1,4 e consegue construir uma ligação alfa 6. Então, essa enzima ela tem dois domínios catalíticos. Um que reconhece e quebra a ligação alfa 1,4 e o outro que produz, que gera uma ligação do tipo alfa 6, tá? Então, ela é uma superenzima. Ela é enzima de ramificação. Ramificou, a glicogênio sintase vai continuar alongando essas cadeias, né? Essas pontas redutoras. Essas pontas não redutoras, tá? Vai fazer o alongamento dessas cadeias. De modo que o glicogênio forma essa estrutura totalmente ramificada. Aqui no centro a gente tem a glicogenina, temos o prime iniciador pela glicogenina, lembra que eu falei? E aí depois, então, a gente vai tendo as ramificações construídas pela glicogênio sintase e pela amilalfa 1,4 alfa 6 transglicosidase. São elas que vão construir essa molécula que pode ter mais de 50.000 unidades de glicose. Então, é muito complexa a glicogênio. E a degradação do glicogênio, né? Ou glicogenólise, é o processo de quebra dessas ligações, né? Então, a gente vai quebrar todas essas ligações alfa 1,4 e alfa 6 no intuito de liberar a glicose. Essa quebra ela persiste até que a gente se alimente, né? Então, no estado pós-prandial, a glicose que está na corrente sanguínea entra para o fígado e vai ser armazenada na forma de glicogênio. E aí para a glicogenólise, obviamente. No final, a gente vai ver como é que regula essas duas vias, tá? Então, aqui a gente tem duas ramificações, né? Duas cadeias formadas aqui a princípio por ligações do tipo alfa 4 e um ponto de ligação do tipo alfa 6. A glicogênio fosforilase é ela quem quebra. E ela quebra e fosforila. O nome dela já é muito sugestivo. Lembrando que na síntese do glicogênio é glicogênio sintase. Na quebra é glicogênio fosforilase. Ela quebra a ligação alfa 1,4 e fosforila no carbono 1, formando então glicose 1-fosfato.
ela quebra até ela chegar num ponto de ramificação, quando ela identifica 4 resíduos de glicose. Antes de uma ligação órfão 6, ela para, tá? Ela interrompe. Então, aqui mais uma vez, né, repetindo, a glicose fosforilase quebrou até ela encontrar esse ponto de ramificação. Então, quando ela encontrar 4 unidades de glicose antes de uma ligação órfão 6, ela vai parar. E aí, nesse ponto, a gente vai precisar de 2 enzimas importantes. A primeira delas é a alfa-4 glicotransferase. O que ela vai fazer? Ela vai quebrar a ligação alfa-4, que está aqui, ó, unindo esses 3 moléculas de glicose, ela quebra aqui e transfere ele para a ponta não redutora de uma outra cadeia. Então, ela vai quebrar uma ligação alfa-4 aqui e constrói um alfa-4 aqui. Por isso que ela é um alfa-4. Sobrando o quê? Uma molécula de glicose ligada por uma ligação alfa-6. Essa molécula de glicose sai pela amilofum-6 glicosidase. A amilofum-6 quebra e libera essa molécula de glicose. Essa glicose agora não fosforilada, ela já vai sair imediatamente da célula. O que sobra? Sobra essa cadeia aqui apenas de ligação alfa-4. Essa daqui continua sendo quebrada por glicogênio fosforilase, certo? De modo que no final a gente vai ter apenas a formação de glicose 1-fosfato ou de glicose livre nos pontos de ramificação. Formou glicose 1-fosfato, né, que é o produto da quebra da glicogênio fosforilase. Essa glicose 1-fosfato ela precisa ser convertida novamente em glicose 6-fosfato. Lembra que é o processo inverso. Na síntese, glicose 6-fosfato vira glicose 1-fosfato. Aqui, glicose 1-fosfato volta a ser glicose 6-fosfato. Pelo mesmo mecanismo. Glicose 1-fosfato é fosforilado no carbono 6, formando glicose 1,6-bifosfato. E a fosfoglicomutase vai lá e tira do carbono 1, formando glicose 6-fosfato. A mesma enzima que transforma glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato faz o processo inverso, glicose 1-fosfato a glicose 6-fosfato. Glicose 6-fosfato, por sua vez, precisa da atividade da glicose 6-fosfatase, que inclusive a gente já viu que é a última reação da gliconeogênese, né? Ela é uma enzima de retículo endoplasmático com domínio catalítico aqui no lúmen. Glicose 6-fosfato entra no retículo endoplasmático e aí então ocorre a quebra da ligação do fosfato com a glicose, liberando glicose e fosfato livre. Os dois saem da célula por seus transportadores específicos e a glicose segue para a corrente sanguínea para entregar essa glicose em todos os tecidos. E como acontece a regulação da glicogenólise e da glicogênese? A gente vai começar pela glicogenólise. Então, a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, ela tem como principal enzima a glicogênio fosforilase. A glicogênio fosforilase ela pode estar na sua forma B, ou fosforilase B menos ativa. Isso acontece quando a gente não está precisando quebrar essa glicose que está no glicogênio, né? Remover essa glicose, ou seja, quando a gente está no estado pós-prandial, né? Bem alimentado. E a fosforilase A é a fosforilase ativa, que ela precisa estar ativa quando a gente está com fome, né? Porque tem que quebrar essa glicose do fígado para jogar na corrente sanguínea. Essa fosforilase, ou glicogênio fosforilase, ela é regulada por essas duas outras enzimas. A fosforilase A-fosfatase e a fosforilase B-cinase. A fosforilase B-cinase, ela vai fosforilar a glicogênio fosforilase. Enquanto que a fosforilase alfa-fosfatase, ela vai desfosforilar. Então, digamos que nós temos a forma B inativa no estádio pós-prandial bem alimentado, onde quem predomina nesse estágio é a insulina. Nesse estágio é a insulina. No estágio de jejum, a gente produz e libera os hormônios anti-insulínicos, né? O glucagon é um deles, a adrenalina também. Então, esses hormônios, eles vão fosforilar, vão induzir a atividade da fosforilase B-cinase, que vai, então,
fosforilar a glicogênio fosforilase, transformando ela na sua forma ativa, que é a fosforilase A. Nessa forma aqui, ela vai quebrar a ligação alfa-1,4 e fosforilar a glicose, liberando glicose 1-fosfato. A glicose 1-fosfato vai ser transformada em glicose 6-fosfato, que vai perder o fosfato e vai para a corrente sanguínea para ser entregue em todos os tecidos. Quando o nível de glicose sanguínea está dentro do ideal ou no estágio pós-prandial, a glicogênio fosforilase ela precisa ser inativada ou tornada menos ativa. Quem faz isso é a presença de glicose. Então, a glicogênio fosforilase ela tem sítios alostéricos de regulação por moléculas de glicose. Então, ela está lá ativa, né, quebrando glicose. Quando o nível de glicose aumenta, automaticamente a glicose se liga a ela. Ela tem 2 sítios de regulação. E aí, então, ela passa do seu estágio A para o seu estágio B. Esse é um mecanismo de regulação alostérica direta, né? Mas, além dele, nós temos também a atividade da insulina. A insulina regula positivamente a atividade da fosforilase alfa-fosfatase, que é a enzima que remove o fosfato da glicogênio fosforilase, tornando ela desfosforilada na sua forma menos ativa. Então, a atividade da glicogênio fosforilase ela é regulada pela insulina e pela presença de glicose, no intuito de suprimir a atividade dessa enzima, e ela é estimulada por glucagon e adrenalina. Quanto à regulação do glicogênio, da glicogênese, a enzima que fica com seu papel de regulação central é a glicogênio sintase, né, de síntese. Então, a síntese de glicogênio ela acontece no estado pós-prandial, quando a gente tem um aumento da produção de insulina. E aí, como que a insulina consegue chegar até a glicogênio sintase? Quando a insulina se liga ao seu receptor, uma das vias de ativação desse receptor é a via de síntese de glicogênio, tá? Então, ocorre a ligação do hormônio ao receptor, a dimerização do receptor e a autofosforilação do domínio intracelular. Essa autofosforilação leva à fosforilação subsequente de substratos, que vai resultar na ativação da proteína quinase B. A proteína quinase B, ela vai então inibir a atividade da glicogênio sintase quinase. A função da glicogênio sintase quinase é inativar glicogênio sintase. A glicogênio sintase ela está ativa, produzindo glicogênio, quando ela está desfosforilada. A glicogênio sintase quinase ela fosforila glicogênio sintase, tornando ela inativa. Então, a insulina ativa essa via de fosforilação da proteína quinase B e a proteína quinase B, então, inibe glicogênio sintase quinase, né? Fosforilando ela. Quando fosforila, ela fica inativa. Ela inativa não consegue inativar a glicogênio sintase. Além disso, a insulina regula a atividade dessa fosfoproteína. Ela é uma proteína fosfatase, ela remove o fosfato. Então, ele estimula, a insulina ela vai estimular a desfosforilação da glicogênio sintase, deixando ela ativa. Detalhe, a gente pode olhar aqui, ó. Aqui a gente tem a glicogênio sintase quinase sendo suprimida pela insulina, impedindo então que ela continue fosforilando glicogênio sintase. E aí, mantendo ela na sua forma desfosforilada e ativa. Além disso, a gente observa a atividade da insulina ativando essa fosfoproteína fosfatase, que é uma enzima que desfosforila glicogênio sintase, levando então à atividade da glicogênio sintase. É ela que adiciona o DP-glicose nas cadeias de glicogênio, certo? Glucagon e adrenalina, obviamente, que tem um efeito oposto da insulina, né? Então, ela inibe a fosfoproteína fosfatase. Glicogênio e adrenalina precisa de glicose no sangue e não guardando glicose, como faz a glicogênio sintase.
Outros fatores alostéricos que também atuam na fosfoproteína fosfatase de forma positiva é o excesso de glicose 6-fosfato, indicando que glicogênio deve ser produzido e a glicose armazenada, e também o excesso de glicose na célula. Então, aqui é um mecanismo de regulação alostérica e aqui um mecanismo de regulação endócrina, certo? Então, como eu sempre coloco, essas são as referências que eu indico para vocês estudarem, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.